A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 15 e versículo de número 32, que diz assim: E chamando Jesus e seus discípulos, disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, eu quero lhe dizer que o nosso Deus, ele se importa contigo nos mínimos detalhes. Tem muitas pessoas que pensam que Deus só se importa conosco no espiritual, que Deus só se importa conosco na oração, no jejum, naquilo que é espiritual, mas não naquilo que é físico. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor, ele se importa contigo em todos os detalhes. Ele se importa contigo fisicamente, ele se importa contigo naquilo que você precisa, na sua necessidade. Aqui nós vemos o próprio Jesus relatando e dizendo que ele tinha compaixão daquele povo que estava ali, porque há 3 dias eles estavam com Jesus e não tinham o que comer. Jesus sabia da necessidade física deles. Jesus sabia que eles precisavam se alimentar. Jesus conhece a sua necessidade. Se engana quem pensa que Jesus não sabe que nós temos que pagar boleto. Se engana quem pensa que Jesus não sabe que a gente tem que se alimentar. Se engana quem pensa, arabacantaraia, que Jesus, ele não sabe aquilo que a gente necessita humanamente falando. Você está enganado, meu irmão e minha irmã, porque Jesus se importa conosco nos mínimos detalhes. Jesus se importa conosco em todos os detalhes da nossa vida. Você pode estar passando por dificuldades, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que ele não vai lhe desamparar, que ele se importa contigo. Você pediu a Deus resposta. Você disse: Senhor, o Senhor está me vendo nessa escassez, o Senhor está me vendo nessa necessidade, o Senhor está vendo essas portas fechadas, o Senhor está dizendo: eu estou lhe vendo, assim como eu contemplei esta multidão aqui na segunda multiplicação de pães e de peixes. Eu estou lhe contemplando, eu estou lhe vendo, eu conheço a sua necessidade. Deus é o Deus que, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, ele acrescenta as demais coisas, ele acrescenta o alimento. Rabacantará, eu vejo uma porta se abrindo. Deus está dizendo: eu estou abrindo uma porta do Ribicaia Ramancho Cantaraia, e é o impossível que vai acontecer, porque eu sou Deus que conheço nos mínimos detalhes a sua necessidade. Me importo contigo e vou abrir caminho, vou abrir porta para que o meu nome seja glorificado. Jesus não queria despedir o povo em jejum. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que ele não vai lhe despedir, Abacantaraia, sem o milagre, sem a resposta, sem aquilo que você tem clamado e pedido ao Senhor. Irmãos, não é vergonhoso a gente pedir para Deus o que a gente precisa, não. A palavra do Senhor é clara ao nos dizer que a gente deve pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Ou seja, você tem que pedir para você receber. Muita gente, irmãos, pede e não recebe porque pede mal. Muita gente pede e não recebe porque não sabe pedir. O Senhor está falando com pessoas aqui que é tempo de você pedir. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de contar a sua necessidade para Deus, porque ele se importa contigo nos mínimos detalhes. O próprio Jesus estava dizendo que ele não queria despedir esta multidão aqui em jejum, ele não queria despedir a multidão em jejum. E através dessa palavra o Senhor está dizendo: eu não quero lhe despedir sem um milagre. O Senhor sabia que se ele despedisse aquela multidão somente com aquilo que era espiritual, eles iam desfalecer pelo caminho. Deus sabe o que você precisa e é por isso que ele está entrando com providência, para que você não desfaleça pelo caminho. Declare comigo: eu recebo uma providência de Deus na minha história. Eu recebo uma providência de Deus na minha história. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de detalhe. É um Deus que trabalha a favor daqueles que aguardam nele, daqueles que creem que ele não é um Deus limitado. Ele é um Deus que multiplica o pão, que multiplica o peixe, que multiplica a farinha, que multiplica o azeite. Rabaia Cantoraia. Ele é um Deus de pesca maravilhosa. Rabaia Cantorai. Ele é um Deus que faz a moeda sair da boca do peixe. Rabaia Cantoraia cai. O Senhor é Deus que se importa conosco nos mínimos detalhes.
Se engana, irmãos, quem pensa que Deus não se importa com o que é físico, com aquilo que é humano. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, e Deus sabe a necessidade que cada um deles tem. O Senhor sabe que o nosso corpo físico necessita de alimento, que o nosso corpo físico necessita estar bem. Porque assim, irmãos, se você não está bem psicologicamente, você tem dívidas. Todo o seu corpo não está bem. Tem pessoas aqui que estão sofrendo com dívidas. Tem pessoas aqui que estão sofrendo com boletos. E você diz, Deus, eu quero sair desta bola de neve. A palavra é essa, bola de neve. A necessidade está tão grande que você não sabe nem como é que você entrou aí. Rabaia cantora e derrasto canto. Mas o Senhor está dizendo, eu sei como te tirar daí. Eu sei como abrir caminho para você passar. E eu não vou te despedir em jejum. Eu não vou despedir você, rabacantarai, sem você receber o milagre que você precisa para que você venha desfalecer no caminho. O Senhor não quer que a gente se perca, irmãos. O Senhor não quer que a gente fique sem milagre. O Senhor não quer que a gente fique sem resposta. E eu vejo Deus trazendo resposta para pessoas aqui. O Senhor está dizendo, eu me porto contigo nos mínimos detalhes. Versículo de número 35 vai nos dizer: então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Aqui você vai observar que Jesus fez o impossível acontecer. Por quê? Por que Jesus deu alimento ao povo? Por que Jesus alimentou a multidão com o pão e com o peixe? Se eles já tinham recebido milagre, se eles já tinham ouvido a palavra, se eles já tinham se alimentado espiritualmente. Sabe por que Jesus, ele deu o pão e ele deu o peixe para aquela multidão? Porque ele conhece a necessidade do ser humano por completa. Porque Jesus se importa conosco nos mínimos detalhes. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que se importa comigo nos mínimos detalhes. Eu sirvo a um Deus que se importa comigo nos mínimos detalhes. O Senhor está mandando eu ensinar um mistério para pessoas aqui. Comece a dizer a Deus o que você precisa. Comece a abrir sua boca e contar. Deus, eu tô precisando de roupa. Deus, eu tô precisando de calçado. Deus, eu tô precisando trocar meu óculos. Deus, eu tô precisando fazer um exame de vista. Deus, eu tô precisando ir no dentista. Comece a dizer para Deus a sua necessidade. Porque Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. O Senhor se importava. Você vai observar que aqui não foi os discípulos que falou para Jesus, não despeça esse povo de mãos vazias, não despeça eles sem comer, não. Aqui foi o próprio Jesus, irmãos, que falou. Foi o próprio Jesus que disse que tinha compaixão. Foi o próprio Jesus que tomou a iniciativa de cuidar do que o povo precisava para se alimentar. É Jesus que está entrando com providência, minha irmã. É Jesus que está abrindo porta hoje, meu irmão, aonde não tem parede, porque Ele conhece a sua necessidade. Comece a pedir. Comece a suplicar. Comece a dizer para Deus qual é a sua necessidade, porque Ele vai entrar com providência. Deus quer dar a pessoas aqui resposta de oração. Ele quer te dar experiência. E a experiência a gente só adquire com Deus quando a gente conversa, quando a gente dialoga com Ele. E Ele quer que você tenha um nível de diálogo grande, profundo, a ponto de você contar para Ele a sua necessidade. É como se fosse alguém que você ama muito, que você confia. Pois é, você muitas vezes não pede, às vezes ao pai, à mãe, ao esposo, à esposa, então. O Senhor quer que você tenha um nível de intimidade maior com Ele. Que você conte para Ele o que você precisa, porque Ele tem a resposta. Porque Ele vai abrir a porta e você vai dizer assim, ó, eu orei. Eu pedi para Deus para me dar condições para fazer isso e Ele me deu. Eu pedi para Deus uma reforma que para muitas pessoas é supérflua, mas eu pedi e o Senhor fez porque Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu pedi para Deus para eu trocar esse carro e Ele entrou com providência e fez arabacantarai o impossível. Eu pedi para Deus para pagar aquele boleto e Ele me deu condições, quando eu vi já tinha pagado. O Senhor está falando com pessoas aqui, eu quero trabalhar nos mínimos detalhes porque eu me importo contigo nos detalhes. Eu não me importo somente com o físico. Eu não me importo só com o espiritual. Eu me importo com ambos. Arabaia cantorai. Eu me importo tanto com o físico, tanto quanto espiritual. Eu me importo com todas as áreas da sua vida. Eu me importo com aquilo que você precisa, aquilo que tem lhe angustiado, aquilo que tem lhe faltado. Coloque diante do altar do Senhor. Jesus disse aos discípulos, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer.
e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Jesus falou isso. Jesus não queria despedir aquela multidão. Jesus não vai lhe despedir, meu irmão e minha irmã, em jejum. Jesus não vai lhe despedir sem resposta, porque Ele lhe conhece. Ele sabe o que você tem buscado. Então somente coloque diante do altar do Senhor a sua necessidade, porque o Deus, irmãos, que se importa conosco no físico, Ele também se importa no espiritual, se importa no psicológico, se importa no material. Deus se importa conosco em todas as áreas. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que se importa comigo em todas as áreas da minha vida. Eu sirvo a um Deus que se importa comigo em todas as áreas da minha vida. O nosso Deus é Deus de multiplicação. O nosso Deus é Deus de milagre. Eu não conheço sua necessidade, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção de que portas começarão a se abrir a partir de agora, porque você vai começar a pedir, você vai começar a falar para Deus a sua necessidade, e Deus vai começar a abrir a porta, Aramanda cai. Deus vai começar a abrir caminho. Deus vai começar a fazer milagre acontecer na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus que tem compaixão de pessoas que estão me ouvindo agora, porque Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe que você tem sido fiel no pouco, e por isso Ele está dizendo: eu vou abrir porta, eu vou colocar pessoas aqui, Irabacantarás, sobre o muito, vai ter para sobrar. Isdecaia, o que era necessidade aqui, o que não tinha momentaneamente para todo aquele povo, se tornou em um grande milagre, a ponto de ter para dividir e sobrar. Sobraram 7 cestos cheios, todos comeram, todos se fartaram. O Senhor está dizendo: o que eu vou fazer para sobrar, o que eu vou fazer é maior, o que eu vou fazer é melhor, o que eu vou fazer é para a glória do meu nome. Diz o Senhor dos Exércitos: se prepare, tem multiplicação de pães, tem multiplicação de peixe chegando para a sua vida. O nome do Senhor será glorificado. Abra a tua boca e conte para Deus a sua necessidade, porque Deus é Deus de provisão, de providência, que se importa. Ele se importa contigo nos mínimos detalhes. Ele vai cuidar de você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mostrar para pessoas aqui, Pai, que o Senhor se importa conosco nos mínimos detalhes. O Senhor não se importa somente espiritualmente, mas o Senhor se importa também fisicamente, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é Deus que cuida. O Senhor é Deus que multiplica o pão. O Senhor é Deus que multiplica o peixe. O Senhor é Deus que dá condição para pagar a fatura. O Senhor é Deus, meu Pai amado, que entra com providência no dinheiro para fazer o exame. O Senhor é Deus que entra com providência no alimento, nas vestes, arabacantaraia, na sandália. O Senhor é o Deus que entra com providência, meu Deus amado, nas condições para reforma. Tu és o Deus que trabalha nos mínimos detalhes. Eu quero profetizar que o Deus dos detalhes está trabalhando, que o Deus dos detalhes está abrindo a porta, que o Deus dos detalhes, Arabacantará, está abrindo o caminho, Aramandaracantarai, para o teu povo. O Senhor é Deus de detalhes, o Senhor é Deus de surpresa, e eu creio que em nome de Jesus haverá surpresa para a glória do teu nome. Eu creio que o teu nome está sendo glorificado, porque tu és um Deus de visita, tu és um Deus de multiplicação, tu és um Deus que cuida nos mínimos detalhes. Está visitando pessoas aqui, e elas provarão do teu cuidado, elas provarão do teu agir, elas provarão, Rabacantarai, do teu amor, porque tu és um Deus que cuida. Continua cuidando, continua mostrando, Pai, o teu zelo para com os teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Por cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários, meu Deus, venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Dá testemunho, meu Deus, para o teu povo contar, para a glória do teu nome, que eles entendam, Pai, que o Senhor é Deus que cuida nos mínimos detalhes, cuida do teu povo, Pai, para a glória do teu nome. Mostra que o impossível é o Senhor quem faz, e que o Senhor se importa com cada um deles nos mínimos detalhes. É em nome de Jesus que eu te
te peço, eu te agradeço, meu Senhor, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele se importa contigo nos mínimos detalhes. Você vai provar do cuidado de Deus de uma maneira sobrenatural. Comece a pedir, comece a expor para Deus a sua necessidade. Não exponha para os homens, mas conte para o Senhor, porque Ele pode resolver, fazer um milagre acontecer na sua vida, e você vai ver a mão potente de Deus agindo em toda a sua história, se você colocar diante do altar dele a sua necessidade. O Senhor se importa conosco nos mínimos detalhes. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.